Olá, olá, Rafael, Lenise, boa noite. Vocês estão me ouvindo? O áudio está bom? Estão conseguindo me ouvir? Oi, Thales. O áudio está bom? Boa noite. Envia o convite para mim, Thales, para eu te aceitar aqui. Para você entrar comigo. Tá bom o áudio, né? Que ótimo. Então vamos começar. Vou aguardar Thales me enviar aqui o convite para ele entrar. Ele já está online com a gente, o nosso convidado da noite. Que bom, para falar de um tema tão interessante. Boa noite, Elaine. Boa noite, Carla. Sejam bem-vindos, todos vocês. Vamos aguardar só. Vai entrar, ele vai entrar agora. Olá, Thales. Oi, Cris. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Eu estou ouvindo você baixinho. Tô pelo Olá, computador. Tamires, Gilermano, o pessoal está entrando. Oi? Eu acho que eu não baixei o aplicativo no computador, então só dá para participar talvez pelo aplicativo. Coloca o fone. Você tem fone? Talvez com o fone fique bom. Então tá. Fique à vontade aí, a gente espera você. Tá ruim o volume, né? Deixa eu pegar então. Tá bom, fique à vontade. Se quiser sair e entrar de novo também, a gente pode fazer isso. Viu? Deixa eu pegar o fone que eu acho que pode resolver. Tá bom, pode ir, pega lá. Enquanto isso, a gente aguarda Thales, a gente vai já elevando o nosso pensamento. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. A gente já vai elevando os nossos pensamentos, entrando em sintonia com o plano espiritual, recebendo toda a energia salutar que vem dos benfeitores espirituais, para que a gente possa ter um encontro agora maravilhoso, sentindo a presença de Jesus bem perto. A gente já começa aí fazendo essa atmosfera de paz com os nossos pensamentos elevados a Deus. Todo mundo que já entrou está me ouvindo bem? O áudio está bom? Algumas pessoas já disseram que sim. Tá ouvindo bem todo mundo? A imagem aqui parou para uma pessoa bem linda aqui na minha frente. Sim, né, Thaís? Que bom. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês podem mandar perguntas durante a live também, viu? O áudio tá ótimo, não é, Dilermano? Que bom. Que bom. A Thales vai colocar o fone e a gente vai começar. Marcelo, mais Ó, o conhecimento pessoal tá sobre dizendo que o áudio está bom. essas O questões áudio de fone. tá ótimo, o Chegou seu áudio agora. ainda, mas eu achei um aqui velhinho que resolveu. Resolveu sim. Eu tô vendo ela ali atrás. É, tá ali. Então vamos começar? Sim. Eu quero convidar todas as pessoas que já entraram, que já estão conectados conosco, Thales também, que a gente possa fechar os nossos olhos, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração,
elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizar a figura de Jesus e trazê-lo para perto de nós. E assim, com os nossos pensamentos unidos em Jesus, oremos. Jesus amigo, aqui estamos todos reunidos em teu nome, necessitados todos da tua companhia benfazeja. Necessitados estamos, Senhor, das tuas palavras, que possamos, nesta noite, ouvir cada palavra que Thales proferir, entendendo que essas palavras são necessárias para nós que estamos aqui escutando. Que Thales receba as tuas bênçãos, que ele seja teu porta-voz, que tenha o verbo fácil e que as suas palavras encontrem eco nos nossos corações. Abençoe a cada um de nós, que possamos entender as palavras que forem ditas nessa palestra online de hoje e que possamos aplicar essas palavras no dia a dia da nossa vida. Imortais somos todos. Que possamos compreender essa mensagem e viver aqui, a partir de agora, como espíritos imortais. Não esperar a morte bater na nossa porta, mas entender que essa imortalidade já pode ser vivida a partir de agora. Abençoe a cada um de nós e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Todo mundo que já entrou, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Thales, que alegria ter você conosco hoje, seja muito bem-vindo. Obrigada por você ter aceito, obrigada por você estar aqui. Thales Peixoto é um jovem muito conhecido aqui na região, Itabuna, Bahia. É um palestrante, é trabalhador do Centro Espírita Luz e Paz. E hoje ele vai falar para nós sobre um tema bastante instigante, que é morri. E agora? A palavra é toda sua, Thales. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado ao Lar do Coração, que realmente faz parte dos nossos corações, pelo convite. Que o Senhor da vida nos guie, nos ilumine. E Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, se faça presente, iluminando os nossos caminhos hoje e sempre. Amém. Pois bem, você já acabou falando praticamente tudo aí na oração, Cris, sobre a questão da morte, né? Porque justamente nós devemos pensar na morte antes que nós sejamos pegos por ela, digamos assim. E foi assim com Sócrates, o grande filósofo que dividiu a filosofia em antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Os filósofos pré-socráticos e pós-socráticos. O filósofo espírita Herculano Pires, em seu livro Educação para a Morte, ele inicia dizendo que a morte não é uma possibilidade nem uma opção. A morte é uma certeza de todos nós. Alguns casarão, outros chegarão à fase adulta, outros terão esse emprego ou aquele outro, uns nascerão nesse país ou em outro. Tudo isso são opções, mas a morte não. Para todos aqueles que vêm para a Terra, a morte é uma certeza. E aí Herculano Pires conta a história de Sócrates, quando ele foi condenado à morte por um júri em Atenas, e a sua esposa se desesperou e foi correndo para a prisão assim que saiu a condenação para dizer: Sócrates, Sócrates, te condenaram à morte os juízes lá do júri. E Sócrates, muito sereno, muito calmo, falou: eles também estão condenados à morte. E aí ela continuou em seu desespero: mas é uma sentença injusta. E aí Sócrates continuou calmamente: preferias que fosse uma sentença justa? Então ele demonstrava toda a lucidez, toda a serenidade de quem realmente estava preparado para a morte, de quem tinha feito a sua educação para a morte, porque ele já era um médium, já tinha plena consciência da imortalidade da alma. Outro vulto da história, um santo da Igreja Católica, São Francisco de Assis, também teve a ocasião de demonstrar lucidez e serenidade semelhante diante da morte. Conta-se que, certa vez, Francisco de Assis estava capinando o seu jardim e o Frei Leão, que era um companheiro seu, lhe perguntou: Pai Francisco,
se você viesse a morrer hoje, o que você faria? E aí Francisco de Assis lhe respondeu serenamente: continuaria capinando o meu jardim. Então, veja que ele não tinha qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de mágoa, de remorso. Ele não estava inadequado no que ele estava fazendo. Pelo contrário, ele estava realmente ali cumprindo o propósito dele, sem procrastinar, sem adiar, sem deixar nada em aberto em sua existência. Porque a maioria das vezes, quando nós nos desesperamos com relação à morte, sobretudo quando recebemos uma notícia médica de que teremos pouco tempo de existência aqui na Terra, geralmente isso acontece por um despreparo, por uma falta de meditação prévia sobre o sentido da vida e sobre a morte, sobre a desagregação molecular desse corpo biológico. Mas quando nós fazemos isso antes que esse fenômeno, que esse evento ocorra, nós nos preparamos para ele, né? Nós realizamos essa educação que Herculano Pires fala em seu livro e que Sócrates e Francisco de Assis foram grandes exemplos aí, conforme nós relatamos. Então, a gente observa na história humana duas grandes questões que acabam obstaculizando, digamos assim, essa preparação nossa para a morte, que é a questão das crenças que existem, sobretudo sobre essa questão do pós-morte, porque muitas religiões apregoam um céu, um inferno, um diabo, né, um demônio, um anjo decaído que foi criado por Deus, mas que após esse decaimento ele está passando a eternidade a fazer mal, e quem não cumpriu aqui as leis de Deus nessa existência, que pode ter um lapso temporal de 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60, 100 anos, não importa, é condenado a uma pena perpétua, que é o inferno, queimando eternamente sem se consumir. Mas nós aprendemos com o Espiritismo, sobretudo na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, de Allan Kardec, em que, em sua primeira parte, ele faz uma análise sobre as crenças do céu e do inferno, do inferno cristão, que foi uma imitação do inferno, e do céu, que foi também semelhante ao Olimpo grego, lá, outras crenças adaptadas, e também a análise que Kardec faz dos anjos, dos demônios, e da própria misericórdia e do amor divino, que muitas dessas crenças, elas não fazem sentido, elas não encontram respaldo quando nós analisamos com racionalidade. Porque imaginemos uma mãe que perdeu um filho, né? Ali a gente fala perdeu aqui entre aspas. Imagine como essa mãe, você aí que trabalha muito com esse tema, né, Cris? Vai ficar no céu, porventura, se ela agiu bem, e se esse filho não agiu bem aqui na existência, como ela vai ficar bem no céu se esse filho está no inferno? E se é vedado ao espírito, se é vedado à pessoa um progresso também nesse pós-morte, imagine que a gente cometeu aqui alguns equívocos, 60 anos, e está condenado perpetuamente, eternamente, a um sofrimento eterno que é o inferno. Por que não, sendo Deus infinitamente misericordioso, infinitamente amor, não conceder a uma possibilidade de progresso, de evolução, para que ela se redima desses erros depois disso e tenha a possibilidade de ir para o melhor? Então, não faz sentido que os seres humanos, nós, imperfeitos e falíveis, sejamos mais justos do que Deus, porque se uma pessoa comete aqui, por exemplo, um homicídio, ela tem uma pena de 6 a 20 anos. Então, como Deus, que é perfeitamente justo, ele não seria equânime, não aplicaria uma pena proporcional aí a um delito que é temporário, que é passageiro, que é fruto de uma ignorância ali
momentânea daquela criatura. Então a gente começa a analisar essas crenças de céu e de inferno e percebe que elas geram muitas dúvidas nas pessoas, que elas geram uma situação de obscuridade, de incerteza e de medo, de temor, né? Muitas vezes foi utilizada essa crença no inferno, no diabo, para ou para que as pessoas tivessem ali uma postura, um comportamento ali dentro de tal ou qual religião, uma doutrina de esclarecimento, de consolação, que ela se defronte com a sua razão, com a sua própria consciência, encontre em si os seus caminhos. A gente começa a ver que, na verdade, todos nós colhemos o fruto do nosso que ninguém colhe em seara alheia. Esse medo da morte, porque ele é fruto, ele é consequência, ele é corolário do instinto de conservação colocado no Criador, na criatura. Porque imagine, hoje nós temos índices e estatísticas imensos de suicídio. Imagine se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, quanto não seria superior à quantidade de suicídios. Então, esse instinto de conservação da criatura, de não querer a morte, de buscar sempre continuar a vida, né? Tem até uma frase clássica de Machado de Assis, como a vida é esse momento único no universo, na existência, não há mendigo que prefira a morte a permanecer na vida. Então, todos nós, por mais difícil que esteja a vida, a não ser que estejamos com alguma questão patológica, queremos continuar. Mas quando a gente se defronta com a doutrina espírita, com a doutrina codificada por Allan Kardec, nós descobrimos que, na verdade, a morte não é o fim da vida, como durante muito tempo a criatura humana aprendeu. Que, na verdade, a morte, assim como Jesus foi o grande exemplo, né, em sua ressurreição, a morte, na verdade, ela é o oposto de renascimento, como diz Joana de Ângeles, em várias passagens, e sobretudo no final do livro Encontro com a Vida e a Saúde, quando ela fala do epifenômeno da vida e da morte. Então, o oposto de morte não é vida, é renascimento, porque a vida é um contínuo, é um processo que não para, não cessa. A partir do momento que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, nós vamos entrar e sair aqui dessa existência física para o nosso melhoramento, para o nosso progresso intelecto-moral. Porque aí a gente encontra a razão de ser desse bem bolado, digamos assim, por Deus. Porque Deus é infinitamente inteligente. Então, imagine se nós ficássemos vivos aqui, no caso, nesse corpo, né, durante séculos, durante milênios. A gente tem dificuldade de superar mágoas, de superar ódios, de perdoar as pessoas, saindo e entrando, né, digamos assim, reencarnando aqui em corpos diferentes, em culturas diferentes, em momentos históricos diferentes, e a gente até hoje se depara nas reuniões mediúnicas com espíritos obsessores, como a gente chama, que na verdade são irmãos nossos, ainda empedernidos no mal, ainda sem um esclarecimento acerca das leis divinas. Esses irmãos nossos ainda guardas de séculos, anos atrás, e buscam a vingança, buscam aquelas pessoas que lhe fizeram mal há 1000 anos, 10.000 anos, sabe? Coisas muito antigas que a gente se defronta na literatura. Deu uma travadinha aqui, vamos aguardar um pouquinho. Voltou. Tá? Não tô ouvindo você. Eu não tô lhe ouvindo, Thales. Você tá me ouvindo? Tá sem áudio.
Não, tá sem áudio ainda. Tenta tirar e colocar o fone de novo para ver. Eles conseguem me ouvir, não estão ouvindo você. Tira e coloca o fone. Ah, entra de novo. Aguarda um pouquinho que ele vai entrar de novo. Ele saiu para entrar e aí ele continua. Eu acho que era o fone. Às vezes acontece isso. Vamos aguardar um pouquinho que ele vai voltar. Ele saiu e já vai voltar. Essas coisas acontecem. Vamos aguardar um pouquinho. Ele já está voltando para continuar a sua palestra. Vocês conseguem me ouvir? Me ouvem bem? Vamos aguardá-lo voltar. Inclusive, nós abrimos uma caixinha de perguntas sobre o tema. Muita gente perguntou. O Thales está voltando agora. Já está voltando já. Já vai entrar. Olha aí. Voltamos. Voltamos. Agora nós estamos lhe ouvindo. Então, como eu ia dizendo, a gente tem aí nas reuniões mediúnicas e nos livros também psicografados muitos casos de espíritos menos esclarecidos, obsessores, que perseguem desafetos seus de outras existências, às vezes de séculos, de milênios atrás. E às vezes esse espírito está hoje aqui encarnado como uma criança, mas aquele espírito fala, não, mas ele foi ali fulano de tal, que me traiu, que me matou, que fez aquilo. Então, guarda uma mágoa, guarda um ódio de muito tempo atrás. Imagine se não houvesse a reencarnação para a gente fazer essa renovação, esse processo, né? De, às vezes, receber em nossa família esses desafetos, né? E podermos mudar essa configuração afetiva, sentimental. Então, a reencarnação, ela acelera esse processo de perdão, de refazimento de laços, que se não houvesse essa morte do corpo físico, se nós ficássemos durante séculos, durante milênios no mesmo corpo, imortal ali no mesmo corpo, imagine como seria mais lento o nosso progresso, a nossa renovação. Então a gente tem aí dois fatores que criaram muitas dificuldades para a gente em lidar com a morte, porque a morte na sociedade é um assunto muito mal visto. Então, falou em morte, bate na madeira, né? Para poder não atrair, para poder... A gente trata como um assunto ruim. A gente, na verdade, pouco fala do assunto. A gente é do assunto. Então, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a morte. Primeiro, por essas crenças que foram limitantes, né? Que eu já falei antes do inferno, de demônio, de diabo, do que a gente vai se deparar com a morte. E depois, como uma consequência disso, a gente tem o materialismo, que foi uma reação da ciência a esse obscurantismo religioso, né? A tudo que a ciência foi perseguida durante muito tempo, fogueiras, livros queimados. Então, a ciência vem considerando tudo que é religioso como anticientífico. Então, a ciência vem dizendo que o que existe é isso que ela toca, que ela pesa e que ela vê, que é o corpo biológico, o corpo material. Tudo mais é fantasia, é crendice e não acaba sendo comprovado em laboratório, pesado e medido. Então, esse materialismo, esse ceticismo, ateísmo que acredita na finitude da vida, que a vida morre e o corpo e se encerra, também acabou gerando muita dificuldade para a criatura humana. E Kardec põe como um grande objetivo da ciência espírita a superação, ele usa a palavra destruição do materialismo, porque o espiritismo ele vem trazer justamente essa imortalidade da criatura humana em sua plenitude, vem trazer a reencarnação. Então, com o espiritismo, a gente consegue, né, com a chave do espiritismo, a gente consegue compreender a excelsitude da doutrina de Jesus. A gente vem entender realmente
muitas palavras de Jesus que antes ficaram um tanto quanto difíceis de se compreender, porque muitas vezes ele falou por parábolas, por metáforas, que o povo da época não conseguiu acompanhar por completo. Mas pouco a pouco a gente vai aprofundando mais a nossa compreensão. Então, a gente tem esses dois pontos aí que dificultaram o materialismo e essas crenças já ultrapassadas, digamos assim, e o espiritismo trazendo essa doutrina renovada, né? Trazendo a vida em sua plenitude, trazendo essa imortalidade que nos faz superar, de certa forma, esses receios, esses medos. Lógico que o medo, ele em si é natural, porque o medo é uma das 4 emoções básicas da criatura humana, ao lado da raiva, da alegria e da tristeza. Então, o medo ele não foi posto na criatura humana para o mal, porque o medo da morte ele é fruto justamente desse instinto de conservação, desse instinto da criatura que busca permanecer aqui na existência. Eu lembro de uma vez, há muito tempo atrás, uma palestra de tio Lindomar Coutinho de Ilhéus, em que ele falava que a nossa vontade de permanecer na vida, ela tem que estar no mesmo nível da nossa aceitação com a morte. Então, porque se a gente quiser ir antes, digamos assim, né? Tiver com vontade de partir, a gente vai entrar na questão do suicídio. E se a gente não... Então, a gente precisa estar com essa vontade de viver, de estar aqui, mas também a gente não pode dificultar quando chegar o momento. Então, a gente tem que ter aceitação quando chega esse momento da morte. Então, tem de estar equilibrado essas duas questões. Tanto a vontade de ficar aqui, que não pode ser maior do que a aceitação de quando esse momento chegar. Porque é o que Herculano Pires nos propõe. E se nós morrermos daqui a 6 meses, nós não temos nenhuma garantia de que ao dormir essa noite vamos acordar neste corpo amanhã. Nós não temos nenhuma garantia de que daqui a 6 meses nós vamos estar aqui ainda encarnados. Então, justamente a educação para a morte, a preparação para a morte, é essa reflexão. O que eu deixaria de fazer se eu tivesse a certeza de que eu desencarnaria daqui a 3 meses? O que eu faria de diferente em minha existência se eu tivesse essa mesma certeza? Que a gente esteja fazendo tudo certo para que a gente faça com Francisco de Assis, que aguarde o desencarne simplesmente capinando o nosso jardim. Mas como nós temos ainda muitas culpas, nós fugimos da nossa responsabilidade, dos nossos deveres, nós ainda temos muitas inimizades, ainda procrastinamos muito, deixamos muita coisa para depois. A gente tem
tende a se desesperar quando vem um prognóstico desse, de uma morte próxima. A gente não está realmente preparado para esse desenlace tão próximo. Muitas vezes, mesmo um idoso, ele quer continuar durante mais tempo. Se vier, por exemplo, um mentor espiritual, um anjo da guarda, falar: olha, nós já vamos, já chegou sua hora e tal. A pessoa pode ter 80, 90 anos que ela vai dizer: mas já, deixa eu ficar mais um pouco, né? A gente quer, geralmente, ficar mais. A gente quer permanecer. Mas, obviamente, que é da lei da vida esse retorno ao plano espiritual, para que se faça esse progresso, para que se faça essa evolução. Assim como nós temos a necessidade de reencarnar, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, um tópico, necessidade da reencarnação. Nós precisamos, porque chega um momento que a nossa evolução espiritual também tem a sua limitação, que a gente precisa vir aqui para poder dar prosseguimento ao nosso crescimento, para poder pôr à prova em teste tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente se compromete a vir fazer, para que a gente venha aqui, sob as injunções da matéria, pôr à prova os sentimentos e os compromissos que a gente estabeleceu com os nossos entes queridos, para que a gente possa refazer caminhos e laços afetivos com as que foram inimigas nossas, porventura, em outras existências. Então, há uma necessidade dessa troca de dimensão espiritual para a material e da para a espiritual, porque a morte nada mais que isso, essa transição de um plano da existência, de uma dimensão da existência para outra. Kardec não usa essa palavra dimensão porque na época em que ele escreve os seus livros, ainda a física não umas expressões, né, como energia, naquela época a palavra fluidos, são obras do século XIX. No Céu e Inferno, logo no início da segunda parte, em que ele traz vários relatos de espíritos, os espíritos narram como foi, quando chegam lá, ele começa falando sobre o passamento da tradução. O que nos lembrou justamente a obra que eu creio que tem aqui originou o título da palestra, Morria do Espírito Antônio Carlos, Vera Lúcia Marinzec, né? Eu creio que tenha sido o pessoal do lado do coração tenha utilizado para se inspirar no tema da palestra. E consultar recentemente para fazer a palestra, ele traz vários espíritos, né? O áudio está aqui, é o meu. Abrir aqui a porta, vai melhorar a internet. Então, o espírito ele traz vasos de desencarnes. Da mesma forma que Kardec, na segunda parte do livro Céu e Inferno, traz esses casos de espíritos felizes, de espíritos sofredores, suicidas, de espíritos com evolução mediana. Será que se eu mudar de local, tá picotando muito? Eu achei que melhorou. Às vezes picota mais, às vezes fica ruim. Deixa eu tentar ir de local aqui para ver se melhora. Vai ter gente dizendo que ainda está meio ruim. Então ele traz vários de espíritos em várias condições, porque vai se deparar, a gente vai ter, digamos que vivemos o preponderante para o tipo de morte, digamos assim, para a forma como nós vamos
a causa mortis em si. Vai, digamos que esse desenlace desapralidade da pessoa, do espírito, porque é uma verdadeira cirurgia espiritual, digamos assim, né? Quando a gente pega, por exemplo, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, sobre essa questão da morte, a gente vê que A gente tem equipes espirituais especializadas neste processo de a voz está desfazimento saindo. aí desses laços, né, que prendem o corpo ao perispírito, o corpo biológico ao perispírito. Então, se, por exemplo, que está programada para Está aquele saindo sua período, fala. por exemplo, teve uma doença de longo, os laços vão se desfazer até que haja naturalmente dentro do cordão de prata, que é esse laço que prende o ao perispírito. Esse desenlace, se é uma pessoa que tinha uma moralidade, já em si a crença de que a vida tem muito fácil, tende a ser tranquilo. Está falando. Lógico que há um período que se um certo torpor, porque é uma Está mudança de falando. dimensão. Assim como Você está traz um certo falando, mas torpor o áudio está para o espírito falando. que está reencarnando, nós temos 9. Não estamos ouvindo você. Eu mais próximo do. Ele saiu, acho que ele vai voltar de novo. Nós temos, ele vai entrar novamente. Essas questões de internet são assim mesmo. Às vezes o áudio não está muito bom, às vezes é a imagem que congela, essas coisas acontecem. Ele vai estar voltando para ele continuar falando. Como eu disse, algumas perguntas foram feitas, nós abrimos uma caixinha com perguntas. Muita gente mandou muitas perguntas, tá? Ela está voltando aqui. E nós selecionamos algumas para que ele possa responder, mas deixa ele concluir a fala dele. Ele está entrando. Pronto, entrou. Tô ouvindo, só tá baixinho. Eu tirei o fone. Vou colocar então. Eu não sei se é o fone. Tá. Melhorou? Essa melhorou. Melhorou sim. Porque esse fone é bem antigo. Pronto. Então, como eu ia dizendo, nós não temos um modelo, digamos assim, um tipo só de desencarne. Para cada espírito, para cada pessoa, nós vamos ter uma situação, uma questão diferente. Porque cada pessoa tem um comportamento, tem uma evolução, digamos assim. Então, nós não vamos conseguir dizer exatamente fulano vai morrer e vai se deparar com essa situação ou aquela. Por exemplo, Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, em seu final, Emmanuel narra que ele desencarna e ele é recebido em glórias no plano espiritual. Ele é recebido por Ananias, por Gamaliel, seu mestre, por um trio, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, Abigail, a sua amada, e Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né? Que era o seu cunhado. Então, Paulo ele tem um desenlace absolutamente tranquilo. Ele já era uma criatura esclarecida, assim como Chico Xavier, que era uma pessoa que já vivia nessa interexistencialidade. Chico Xavier desencarnou no dia 30 de junho de 2002 e Joana de Ângeles no dia 2 de julho de 2002, 2 dias depois, ela enviou uma mensagem psicografada por Divaldo Franco, em que ela narra uma síntese da existência de Chico e diz que ele ascendeu aos infinitos do plano espiritual e se encontrou com Jesus e foi recebido por Jesus. Então Chico, que vivia entre os dois planos aqui, que já tinha essa facilidade
para o desprendimento parcial do corpo, né? O desdobramento ou a emancipação da alma, ou como algumas doutrinas chamam de projeção da consciência ou viagem astral. Ele era uma criatura absolutamente consciente, lúcida, esclarecida, que teve um comportamento de abnegação, de amor, de caridade. Então ele teve um desencarne absolutamente tranquilo. André Luiz, que foi o espírito que na verdade nos trouxe informações mais detalhadas sobre a vida no mundo espiritual, na sua obra Nosso Lar, ali iniciando a série, se eu não me engano, com 13 livros, né, a série Nosso Lar, que foi publicada em 1944, ele já não teve esse desencarne tão tranquilo assim como o de Chico, como o de Paulo. André Luiz, ele ficou por 8 anos no umbral. E ele que trouxe essa palavra inicialmente, né? Uma região de sofrimento no plano espiritual, que não é uma região geograficamente localizada, mas é consequência das consciências que estão naquele local e que acabam plasmando, né, pelo poder que a nossa consciência, que a nossa mente tem, de plasmar, de acordo com os fluidos que tem essa capacidade ideoplástica, de plasmar tudo aquilo como consequência daquelas mentes perturbadas daquele local, que é uma região de muito sofrimento, de muita dor. Então, André Luiz, ele foi considerado um suicida inconsciente para o plano espiritual, porque ele cometeu exageros e não cuidou da sua saúde. Ele bebia, ele fumava, ele não cuidava da alimentação, ele não tinha qualquer crença na vida após a morte, ele não foi uma pessoa que cultivou a religiosidade em si, que praticou, digamos que, boas ações, que cultivou o amor ao próximo. Então, André Luiz, ele se defrontou com várias dificuldades no plano espiritual, mas assim que ele esteve pronto e pediu socorro, o socorro o alcançou. E ele foi justamente a pessoa, o espírito, que nos trouxe mais informações em detalhes sobre a vida no plano espiritual. Porque Kardec, ele traz ali, no início da doutrina espírita, as leis, né, de maneira geral, os princípios filosóficos da doutrina, mas ele não traz detalhadamente as cidades do plano espiritual. Então, coube a André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos falar sobre aeróbos, sobre bônus hora, sobre umbral e vários outros temas que ele trouxe de maneira inédita. Então, isso nos mostra que a providência divina não nos desampara. Mesmo uma pessoa que não teve, digamos que, não foi um completista, numa linguagem do próprio André Luiz, que cumpriu o seu planejamento reencarnatório com êxito e que se defrontou com muitas dores no plano espiritual, ele não foi-lhe tolhida a possibilidade de recomeçar. Ele teve ainda a possibilidade de refazer caminhos, de se preparar, de se dedicar ao trabalho, de estudar para nos trazer informações extremamente valiosas. Então, todos nós temos a possibilidade de recomeçar, de refazer. A cada dia, o sol nasce nos trazendo uma nova oportunidade de recomeçarmos os nossos caminhos aqui na Terra. Então, aí eu vou me recordando das perguntas que Cris foi me passando, né? Que abriu a caixinha de perguntas aí do Instagram, do Lado do Coração, e vieram dezenas e dezenas de perguntas, e a gente vai se recordando aí sobre essa questão da dor no momento da morte, encontro com os parentes, essas questões aí mais que tem a ver com esse processo do desencarne, né? E a gente tem que entender que, primeiramente, existem aí dois fenômenos. Um é o fenômeno da morte do corpo e o outro é o fenômeno do desencarne mesmo do espírito, digamos assim, né? Que uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar. É a falência dos órgãos, é a anúxia cerebral, que Manuel Filomeno de Miranda gosta muito de expressão. Outra questão é desencarnar, é realmente se desligar do corpo. E aí exige, muitas vezes, isso pode ser um processo mais demorado ou mais curto.
porque existem as equipes espirituais que fazem essa, digamos que essa cirurgia aí, né, de cortar esses laços já podem se desprender muito naturalmente quando o espírito já é desapegado, quando já é moralizado, mas muitas vezes o espírito ele não é moralizado e não é desapegado e permanece preso, né, apegado ao corpo biológico. E aí o próprio Kardec narra no Céu e Inferno que o espírito ele pode muitas vezes sentir, inclusive, as dores da decomposição do corpo. Não é algo assim tão comum, mas também não é tão incomum assim, porque nós somos ainda muito apegados, né, à matéria, ao corpo, aos bens. Então, é salutar, é importante que a gente já reflita sobre essas questões da morte, sobre as questões da vida, porque nós vamos nos defrontar com a morte de acordo com a vida que nós tivemos aqui. E aí tem um exercício muito interessante, André Luiz Peixinho, presidente da FEB, ele sempre fala, no psiquiatra Roberto Assagioli, que ele traz um exercício de desidentificação com o corpo. Porque aí nós vamos nos desidentificar do corpo e vamos nos identificar com o que nós somos realmente, em essência. Com o que nós somos em realidade, que é o espírito imortal. Então, a gente vai vai proferir algumas palavras que é mais ou menos, começa assim, eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo, né? Eu sou um espírito. Então, a gente vai se desidentificar com esse corpo que é passageiro, que é temporário, que é uma roupa que nós usamos durante uma experiência, mas que serve aqui para o crescimento, para o aprendizado, mas que em algum momento a gente vai ter que deixar para trás. O encontro com os parentes, ele pode se dar de maneira imediata, quando o espírito ele tem esse merecimento, ele pode ser inclusive já nesse processo de desenlace, de desligamento, já recebido, já retirado, digamos assim, do corpo por um parente, né? Ou por alguns parentes, ou não. Às vezes o espírito ele não está nessa condição, então ele só vai conseguir ver os parentes muito tempo depois, às vezes meses depois, às vezes anos depois, porque existem muitos casos de pessoas aqui na Terra que vivem de maneira inconsciente, que vivem com ódio, com inveja, praticando atos equivocados. A gente, por exemplo, vendo esse livro recém-lançado do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, que narra sobre a questão da Covid, a gente vê muitos casos de ali contaminadas pela Covid-19, em que já existem vários espíritos obsessores ali junto daquela pessoa, já afetando a vida dela, atrapalhando a existência e simplesmente aguardando o desencarne para recebê-las no plano espiritual, para fazer dessas pessoas escravos espirituais, o que não é algo incomum no plano espiritual, porque são espíritos ligados aí pelas leis de causa e efeito, ligados por relações antigas em que um se acha na condição de ser algoz do outro, o outro de se vingar e de praticar o mal, e aí fica nessa de olho por olho, dente por dente, e todos acabando ficando cegos, né? Nessa de olho por olho. Então, já existem também esses casos de espíritos que são, digamos que, resgatados tanto por equipes socorristas, por parentes, por espíritos do bem, quanto pessoas que são ligas ali, após o desencarne, por espíritos equivocados, menos esclarecidos. O que vai dizer isso é a vida que nós levamos, os esclarecimentos que temos, a moralização, o autoconhecimento, né? A gente se recorda da questão 919 de O Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz tem a criatura para se melhorar nessa vida e resistir às más tendências. E os espíritos nos respondem. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece, o autoconhecimento é essa ferramenta ímpar para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Porque não adianta
a gente querer fazer o bem somente com o interesse de ir para o céu ou somente com o interesse de não se defrontar com o sofrimento após o desencarne. Na verdade, a gente precisa fazer o bem de coração. A gente precisa realmente estar consciente de que fazer faz bem, de que é o melhor. Então, a gente precisa buscar essa melhora sobre o que nós somos, sobre o que nós fazemos, com as situações que nós defrontaremos após o desencarne. Cris, se você quiser também, até para ficar mais dinâmico, já começar a fazer algumas perguntas que o pessoal foi fazendo, aí a gente pode ir respondendo. Eu estou tentando lembrar aqui das perguntas que foram feitas, né? Essa questão dos parentes, tem a questão, acho que... Ah, sim, tem a questão que foi das provas científicas da vida após a morte, que me lembro. E aí é uma questão que dá mais do que uma palestra, né? Científicas, porque são muitas, né? O próprio Kardec, ele já vem com a proposta de fazer ciência, porque o movimento das mesas girantes, que foi a invasão organizada do plano espiritual, nas palavras de Arthur Conan Doyle, que foi o escritor aí que trouxe a lume no nosso planeta, o Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que foi espírita em sua existência, tem um clássico livro, História do Espiritualismo, recentemente, inclusive, foi relançado agora pela FEB. Então, é uma doutrina eminentemente científica. O próprio Kardec ele já traz essa vertente científica, porque ele diz, né, que um objetivo do espiritismo é destruir o materialismo e ele visa realmente ali trazer uma pesquisa, uma investigação com método, de acordo com os fatos, diante de um fenômeno que era visto com futilidade, com frivolidade pelas pessoas ali na Europa naquela época. Ele busca realmente o fenômeno de maneira séria. Mas além de Kardec, contemporâneo a ele, teve o maior químico da história da Inglaterra, que foi William Crookes, que ele se deparou com esses fenômenos também. Ele foi investigar esses fenômenos para contradizer Kardec, para dizer que os fenômenos não existiam. E a Inglaterra aguardou essa investigação de William Crookes, que era um eminente cientista, que ele negaria, né, a existência de toda essa história de espiritismo. E William Crookes ele pesquisou a médium Florence Cook, que materializava o espírito Kate King. E o William Crookes acabou medindo esse espírito, a altura, o peso, a pressão arterial, os batimentos cardíacos da Kate King. Então ele fez uma investigação muito grande e acabou se convencendo dos fatos pelos próprios fatos. Isso acabou se dando em toda a Europa e no planeta, com o Pedro Aksakoff, com o Ernesto Bozano, com o Lombroso, que foi o precursor da criminologia, o criador da antropologia criminal, César Lombroso, que é estudado no direito penal, autor do clássico O Homem Delinquente. Ele acabou também indo para a pesquisa desses fenômenos para contradizê-los, para poder negá-los, mas ele acabou se convencendo. Ele participou de muitas pesquisas com uma médium muito conhecida na história, que foi a Eusápia Paladino, e essa médium, ela, em um dado momento, conseguiu a materialização da mãe do César Lombroso. Então, diante da materialização da mãe dele, só restou a ele chorar e se convencer de que a vida não se encerrava com a morte. Nós tivemos também pesquisas com o professor indiano Banerjee e com o professor Ian Stevenson, que pesquisaram centenas e milhares de crianças com casos sugestivos de reencarnação, que eram crianças que se recordavam de existências anteriores. Então, acabou ali provando também a existência anterior daquelas crianças e provando a reencarnação, provando que o espírito é imortal. Da mesma forma, nós tivemos materializações com essa mesma médium, Eusápia Paladino, que estão até hoje em bibliotecas, em sociedades de pesquisas psíquicas da Europa, esses objetos que foram materializados, mãos, pés,
flores. Aqui no próprio Brasil, né? Chico Xavier teve a ocasião de também fazer essas materializações junto ao médium muito conhecido de materialização, que foi o Peixotinho, durante um período. Nós tivemos vários e vários pesquisadores, né, nessa área. E para não deixar de falar no Charles Richer, que foi o criador, autor do clássico Metapsíquica, que foi prêmio Nobel de Medicina ou de Fisiologia, e o Charles Richer também, ele acabou comprovando vários desses fenômenos, comprovando também a vida após a morte, embora não fosse espírita, mas de certa forma um simpatizante, acabou se tornando. Também foi para negar, foi para desistir, mas acabou vendo que os fenômenos... E aí uma pessoa que deu sequência ao trabalho de Charles Richer, que foi o Joseph Banks Heine, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que é considerado o pai da moderna parapsicologia, o Heine, que em um laboratório numa faculdade americana, comprovando vários fenômenos também, paranormais, mediúnicos, né? Então, existem várias e várias pesquisas, seja aqui no Brasil, atualmente com o pesquisador médico Sérgio Felipe, na USP, ou com o doutor Alexander Moreira, na Universidade Federal de Juiz de Fora, seja as teses de doutorado que nós temos hoje aí no Brasil, comprovando que o estilo literário dos poetas e escritores que Chico Xavier psicografou foram mantidos. Então, Castro Alves, Olavo Bilac, Cruz e Souza, eles, ao mandarem as suas mensagens por Chico Xavier, suas poesias, estudiosos da literatura acabam mostrando que há o mesmo estilo literário, que é a mesma personalidade que escrevia aqui enquanto encarnado e que escreveu pela psicografia do Chico Xavier. Da mesma forma, a prova grafoscópica, né, pela assinatura ali dos espíritos que Chico Xavier psicografava, e que foi possível também comprovar que era a mesma assinatura, que aquela assinatura ali veio da mesma mente, embora antes encarnada e depois desencarnada por intermédio de um médium. Mas ali uma prova inconteste científica, né, que comprova que na verdade só a mesma pessoa consegue reproduzir a sua assinatura, porque essa perícia grafotécnica ou grafoscópica, ela consegue identificar falsificações. Então existem inúmeras provas, inclusive de cunho pessoal, porque todos nós podemos ter um sonho, uma onírica, um desdobramento, esse corpo, e vermos o nosso corpo e percebermos que existimos independentemente do corpo físico. Da mesma forma, nós podemos ter pessoalmente contatos com entes desencarnados, com espíritos, né? Porque essas dimensões da vida, o plano espiritual e o plano material, se interpenetram, coexistem, eles estão aqui conosco. Então, as provas são inúmeras. É só a gente procurar aí esses pesquisadores, esses cientistas, que tem vários outros que não dá aqui para mencionar todos. Por exemplo, acho que no ano de 92, o professor indiano Amit Goswami, ele publicou o livro Universo Autoconsciente, em que ele acaba juntando a psicologia e a física quântica, ele acaba trazendo a questão da consciência para a física quântica. Então, existem diversas pesquisas no campo científico que acabam endossando a vida após a morte. Thales, eu vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta, ela foi muito repetida. Então, eu selecionei essa pergunta porque eu acho que é muito importante, porque mexe com a nossa afetividade, com a afetividade de quem fica e com a afetividade de quem vai para o outro lado da vida. Então, a pergunta é: como o plano espiritual faz para amenizar a saudade de quem foi e para amenizar a saudade de quem fica? Olha, a saudade é inevitável, né? A saudade é um sentimento natural que todos nós vamos ter
quando ficamos um certo tempo sem ver alguém, a gente já sente essa saudade. Se um ente Isso. querido nosso for morar num país distante, a gente já vai sentir essa saudade, mesmo vendo por celular, internet, ou antigamente trocando cartas, ou hoje por aplicativos de mensagem instantânea. Essa saudade, ela sempre vai existir porque ela é fruto do amor. Mas a gente pode cultuar e cultivar essa saudade de maneira saudável e de maneira patológica, digamos assim. Porque enquanto são as lágrimas, enquanto é a saudade, ela é natural. A gente lembra que Jesus falou: bem oram porque serão consolados. Então não há problema em si no choro e na saudade. Mas quando ela se converte, acaba atrapalhando a própria pessoa que fica e a pessoa que parte, porque acaba desestabilizando, trazendo intranquilidade a ambos os lados de manifestação da vida, tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. O que a doutrina espírita nos traz é justamente essa certeza de que a vida continua, de que a vida prossegue após o túmulo, que ela não se inicia no berço e que ela não vai se findar com a morte do corpo biológico, que nós, na verdade, já vivenciamos essa experiência do desencarne várias e várias vezes. Nós somos experientes nessa experiência da morte, na verdade. É porque nós temos esse esquecimento momentâneo, que é útil, que é importante, assim como a reencarnação é necessária, o esquecimento também é necessário. Então, a gente traz, com a doutrina espírita, a gente acaba obtendo esse consolo, esse esclarecimento, essa compreensão de que a vida, ela é muito mais do que isso aqui que a gente vê e toca. A vida, ela tem belezas que nós não imaginamos. Então, essa certeza de que vai haver o reencontro, essa certeza de que nós vamos poder dar aquele abraço de novo, de que os nossos parentes, os nossos entes queridos podem estar próximos a nós, que podem nos encontrar quando nós estamos dormindo, de quando nós sonhamos, ou até mesmo no nosso dia a dia, se houver a condição de ambos os lados, né? Tanto do espírito, de estar preparado, de estar em condição de fazer a visita ao lar, quanto da própria família, de estar também com um lar harmonioso para poder recebê-lo e não perturbá-lo. Se houver essas condições, esse encontro ele acaba se dando de uma forma mais facilitada. Inclusive, os espíritos falam que digamos assim, um mundo de regeneração, né, quando a gente galgar um futuro mais evoluído, será um intercâmbio mais facilitado com os nossos entes queridos que já partiram, com os espíritos desencarnados. Porque a própria intuição, a própria mediunidade vai ser um sentido mais desenvolvido na criatura humana, então esse intercâmbio vai ser mais facilitado e nós teremos, inclusive, um dia aparelhos para poder fazer esse contato, como a gente vê lá, né, no nosso lar, nas obras de André Luiz, uma espécie de televisão em que uma esfera do plano espiritual entra em contato com outra. Quem sabe um dia, a gente melhorando, evoluindo, se moralizando mais, os nossos cientistas não conseguem também desenvolver esses aparelhos. E aí a gente vai ter uma evolução muito maior, inclusive da medicina, né? Para conseguir ver ali o doente, se houver esse contato com o plano espiritual, se já está no planejamento dele de partir ou não. E aí a família, às vezes, que fica ali tentando prender aquela pessoa, né? Já pode poder liberando mais, libertando a pessoa para que ela faça o seu retorno em paz, com menos desapego. Então, melhorar com o progresso moral da criatura humana. Sim, e você falou algo muito interessante e certo. Quando a gente crê que a vida prossegue, nós já encontramos o consolo. Um consolo, e esse consolo vai amenizando a saudade, porque quando a gente pensa em morte, a gente teme perder alguém que a gente ama, exatamente porque a gente vai ter que carregar dentro de nós a saudade. E a saudade dói, é ela que dói. E quando você diz assim,
É importante que a gente chore, tanto que Jesus disse, bem-aventurados os que choram. É importante que a gente chore porque a gente coloca para fora uma emoção que precisa ser escoada. Mas é importante que a gente saiba chorar, como você colocou, sem desespero, sem revolta, porque crer na imortalidade da alma vai tirar de nós o desespero, vai tirar de nós o desequilíbrio, mas a saudade ela vai ficar. Então a saudade ela vai doer, em vários momentos ela vai doer. E o tempo vai passando, os anos vão passando e a saudade ela vai aumentando. Então a espiritualidade vem e faz com que a gente amenize a dor dessa saudade de várias formas, como você bem colocou. E tem uma fala, Thales, que está no Livro dos Espíritos, que eu acho linda. Eu sempre gosto de falar. Quando alguém fala de saudade, eu utilizo. Porque as pessoas ficam muito preocupadas em ter uma comunicação mediúnica de alguém que já partiu. Mas nós podemos ter mensagens de alguém que já partiu de outra forma. E é exatamente como está no Livro dos Espíritos, que diz assim: o sono é a porta que Deus abre para que possas ter com os seus amigos do céu. Então, quando nós dormimos, nós temos essa oportunidade de atravessar essa porta que divide, separa um plano de outro, e a gente pode reencontrar os nossos entes queridos que estão em outro plano. Tanto é que às vezes a gente acorda com aquela sensação boa, eu acho que eu reencontrei alguém, eu tive um sonho bom, só não lembro direito o que foi, mas eu tive um sonho bom. Isso André Luiz vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu, as mães que perdem seus filhos e que são levados durante o sono, elas dormem e eles vêm levar essas mães para que elas possam encontrar com seus filhos no Lar da Bênção, na colônia chamada Lar da Bênção, que é onde ficam mães que estão lá se preparando para reencarnar, e os filhos que desencarnaram estão lá, os espíritos estão na condição de criança, na condição infantil. E essas mães são levadas para lá. E elas reencontram os seus filhos. Então, mata um pouco a saudade dessa mãe, ameniza um pouco a saudade desse filho. Só que André Luiz chama bem atenção. Em um momento, quando uma dessas mães desperta no plano físico, ela não tem a lembrança total. E ele pergunta por que ela não tem a lembrança total desse encontro. Não seria bom? E os espíritos dizem assim: em alguns casos não. Em alguns casos, lembrar totalmente do reencontro com o ente querido pode redundar em saudade mortal. Gerar uma depressão, gerar um desespero, porque eu queria permanecer ali com ele. Então, quando nós dormimos, nós temos a oportunidade de reencontrar com os nossos entes queridos. É porque a gente não lembra, não é isso, Thales? A pessoa não ia querer mais voltar, né? Às vezes se lembrasse plenamente, não vai mais querer voltar. Então a espiritualidade é sábia, né? Sabe até onde pode ir, né? Sabe até onde pode dar. É verdade, é. Dá o Eu vou fazer só mais uma pergunta, prometo. consolo, mas senão a pessoa não quero mais acordar, né? Vou querer dormir aqui, ficar em desdobramento, porque eu tô com meu filho, realmente é muita sabedoria. É isso mesmo. Fica à Eu vou vontade. fazer a última. Alguém morre antes da hora? Ficou mudo, Então, seu áudio tá todos mudo. Ah, voltou. nós temos um planejamento reencarnatório. E nesse... Melhorou. Melhorou? Que eu coloquei para carregar aqui o celular. Então vai ver, é isso que deu problema da outra vez. Tirei o carregador. Então, todos no reencarnatório antes de voltar aqui para a Terra. E nesse planejamento são traçadas as linhas gerais ali da nossa existência, e um dos pontos importantes em que são tratados, em que é traçado ali, né, nesse planejamento reencarnatório, é a essência, ou seja, quando e o gênero dessa morte também geralmente está no planejamento reencarnatório.
No entanto, com as nossas ações aqui no planeta Terra, nós participar essa morte, ou podemos até mesmo ter uma moratória, né? Como se chama, que é a possibilidade de ficar por um tempo maior aqui nessa existência. Então, em linhas gerais, existe ali um prazo assim, o nosso fluido vital ele é posto em nosso corpo para um certo período, às vezes o planejamento é uma existência curta, às vezes vem para, lá no Livro dos Espíritos, a questão das crianças, né? Morte das crianças, ou morre ainda jovem, mas um planejamento para um certo período ali, 50, 60, 80, 100 anos. Mas a pessoa ela pode, como existem vários e vários casos, infelizmente não é incomum que nós antecipemos um retorno ao plano espiritual. Seja porque a gente dirige sempre, rotineiramente, velocidade, não se cuida, e aí em algum momento acontece um acidente fatal. A pessoa estava planejada para, com 25 anos, morrer de acidente de carro? Não, ali talvez não. Então a pessoa dirige com velocidade excessiva, embriagada, ela acaba criando uma situação que a faz retornar para o plano espiritual. Muitas vezes tem avisos, né? Pessoas ali, os pais, uma namorada fala, olha, tá cuidado. Às vezes tem uma batida mais leve, tem outra batida mais leve, mas a pessoa não ouve, né? Tem até um caso narrado na literatura espírita disso, a pessoa recebe avisos, né, os médiuns no centro e tal, para dirigir com cuidado, mas a pessoa não ouve, acaba chegando um momento que ela desencarna por um acidente de carro e às vezes a pessoa tinha mais 30, 40, 50 anos de existência. Então ela retorna ao plano espiritual como um suicida inconsciente, né, como a Luiz, um suicídio ali indireto. A pessoa não escolheu ali diretamente, quero morrer agora, mas por seus atos ela acaba provocando uma antecipação. A morte estava prevista para depois, mas ela acaba e a gente tem que ter muito cuidado com isso, a forma como nós vivemos, os riscos que nós nos colocamos, o modo de vida precisa cuidar do corpo, né? Tem lá também o do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. A gente precisa também zelar por essa veste que nos é útil durante um tempo aqui na Terra. E da mesma forma, se a pessoa está indo bem, se a pessoa ela está conseguindo crescer, se melhorar, ela consegue obter uma moratória no plano espiritual. Eu lembro que Divaldo ele conta em suas palestras uma situação em que eu acho que ele ficou internado, acho que ficou, não sei se ficou de coma, algo assim, mas ele teve um problema de saúde, acho que nos anos 80, porque já tem um tempo que eu ouvi essa história, mas aí ele estava desdobrado e a sua mãe apareceu para ele, e aí ele estava, né, internado ali mal de saúde, e ele perguntou, mas minha mãe tal, já, o que é que está indo tal, já vou voltar, e a sua mãe fala que estava tendo uma reunião no plano espiritual para decidir se ele continuaria aqui a sua existência ou se ele retornaria. E aí ele fala, meu Deus do céu, o que é que você está fazendo aqui? Vai para lá, para essa reunião, para poder avisar que eu tenho que ficar, que eu quero ficar. Então, Divaldo não só ficou como está aí, né? Décadas depois, aqui conosco. Ele também conta que no planejamento reencarnatório dele, por exemplo, mas aí ele pediu para fazer palestras fora do Brasil e foi, digamos que, alterado o seu planejamento reencarnatório e ampliado. Então, essas possibilidades, né, a providência divina ela é flexível. Se nós formos granjeando mérito, galgando, né, novos patamares evolutivos, a gente pode certamente ampliar o nosso planejamento reencarnatório e avançar evolutivamente. Mas tudo depende da nossa postura, do nosso comportamento, de como nós agimos aqui, seja
na antecipação, que é algo triste, ou seja, no prolongamento. Não necessariamente, se a pessoa andar bem, ela vai prolongar, né? Nem sempre. Às vezes chega ali o momento de partir, a pessoa vai partir, né? Como tem lá também no Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Se a pessoa está indo bem, ela cumpre ali aquela etapa e parte. Mas, às vezes, é tão complexo para poder a pessoa encarnar aqui, né? Imagine quanto tempo para poder Divaldo vir, quanto planejamento, quanta organização para poder ter uma mãe ali. Ele foi o último filho de uma mãe que ia abortar, né? Divaldo, aí, já com tudo já organizado ali na encarnação, ele simplesmente, para continuar, é muito mais fácil, né? Então, a espiritualidade pondera tudo isso e muitas outras questões que fogem aqui ao meu alcance para poder avalizar essa continuidade, nessa moratória. Então, a gente deve sempre se esforçar para conseguir ser, como o André Luiz falou, um completista, né? Cumprir o nosso planejamento reencarnatório com êxito e não frustrar esse planejamento. Porque muitos de nós chegamos no plano espiritual perdidos por não termos aproveitado bem o nosso tempo, por termos perdido o tempo. A gente perde tanto o nosso tempo hoje, né? Com futilidades, com inutilidade nas redes sociais, com maledicência, com inveja. Então a gente precisa do nosso tempo para ter uma encarnação profícua. Exatamente, Thales. Eu quero... Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Eu quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live com a gente. Quanta informação maravilhosa você trouxe pra gente. Que a gente possa refletir acerca da nossa estadia nesse plano físico, porque nós não podemos esquecer que a nossa casa verdadeira não é essa. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. É uma viagem, é uma peregrinação. Daqui um dia nós vamos voltar para casa. Nós iremos voltar para a nossa verdadeira casa e poderemos reencontrar com aqueles que partiram. Muito obrigada por sua dedicação, por cada palavra que você disse, cada ensinamento que você nos trouxe. Agradeço a presença de cada um que se manteve conectado conosco até agora. Aqueles que entraram não puderam ficar. E para que a gente possa concluir, nós vamos concluir com uma oração. E eu vou pedir a Thales, você pode fazer essa oração, Thales? Claro. Querido Mestre Jesus, é com imensa gratidão, com imensa alegria, que estamos aqui hoje reunidos em Teu nome, para louvarmos a vida e para agradecer por essa oportunidade bendita de retornarmos à Terra, para crescermos para Ti, para aprendermos a amar verdadeiramente, para aprendermos a perdoar as nossas próprias falhas e as faltas dos nossos irmãos, para aprendermos que o bem é uma luz imperecível e que somente seguindo os passos, Senhor, que Tu nos ensinaste, nós teremos realmente a felicidade plena e a libertação de nossas consciências. Que o Senhor abençoe e proteja a todos que estão aqui participando conosco dessa reunião de corações amigos. Que o Senhor se faça presente ao lado de todos aqueles que sofrem as dores físicas e morais destes momentos tumultuados por que passa a humanidade. E que a sua doutrina e exemplos imorredouros de amor, pacificação, benevolência e humildade sejam sempre os faróis a guiarem os nossos passos pela terra. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Thales, muito obrigada.
Eu desejo paz a você, paz à sua família. Desejo paz a cada uma dessas pessoas que participaram conosco dessa palestra tão maravilhosa, tão esclarecedora. Paz, que essa paz se estenda para todos os nossos familiares. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde e que você possa continuar levando essa palavra consoladora do Evangelho a todas as pessoas que lhe convidarem, que você continue levando essa luz. Deus abençoe. Obrigado, Cris. É recíproco. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por tudo. E estamos aqui, né? Quando precisar é só chamar que a gente Eu vou chamar volta. de novo. Pode. Obrigado. Não consegui acompanhar direito aqui não, mas estou olhando aqui Muita várias gente pessoas, comentando, amigas, muita gente conhecidas. mandando beijo para Um beijo em você, muita todos. gente gostando da sua fala. Que bom. E eu já convido Desculpa as aí pelos pessoas. imprevistos tecnológicos, mas a gente vai se ajeitando. Eu já convido as pessoas que estão hoje para participarem da próxima live na semana que vem, às 19 horas também. Então, Thales, fica com Deus. Um beijo no seu coração. Dá um beijo, Marcela, essa pessoa linda que convive com Então, você, assim, viu? E que a gente possa se encontrar, nem que seja assim, virtualmente, para uma outra palestra em breve. Fica com Deus. Deus com abençoe cada certeza. um de vocês. Beijão, Tchau. muita paz. Tchau, tchau.